Olá, como vocês estão? Esta é a série Quatro Estações, falando sobre o livro dos Salmos. Hoje, em evidência, o Salmo de número 3. O Salmo de número 3 é um salmo de lamentação no qual Davi demonstra confiança em Deus, sua dependência do Senhor, mesmo em meio à grande adversidade. O pano de fundo aqui é a conspiração de um filho contra um pai, com a intenção de depor de seu trono o legítimo rei, não apenas para tomar sua coroa, mas também para tomar sua vida. Você pode conferir isso em 2 Samuel, no capítulo 15. Ninguém gosta de ter inimigos, ainda mais na idade em que não se quer mais guerra. Davi, aos 80 anos, optou por fugir de seu filho Absalão. Com grande pesar, subia o Monte das Oliveiras, caminhando descalço, deixando Jerusalém enquanto chorava bastante. Este salmo foi semeado entre lágrimas com base no conflito entre pai e filho. Vocês não têm ideia de quão amarga era a dor de Davi devido à conspiração vinda de sua própria casa, de seu próprio filho. Davi também se viu abandonado por quase todos os homens. Era como se uma bola de neve se formasse contra ele em favor de seu filho Absalão. Como os seus súditos puderam se voltar contra ele? Incongruências típicas do ser humano. Duramente pressionado pelo perigo, Davi poderia ter caído em total desespero e sucumbir sob o peso da angústia. Entretanto, ele não cessa de invocar a Deus e de buscar nele apoio contra seus mais profundos temores. Perigos e adversidades deveriam nos aproximar de Deus e não nos afastar dele, como costuma acontecer. Essa hora, esse momento, separa os homens dos meninos, os crentes dos aparentes. Davi não faz uso de Deus, ele confia em Deus. O Senhor responde às orações. Enquanto seus inimigos em Jerusalém se alegravam diante de sua derrota, Davi estava abatido, mas não vencido. O Senhor levaria Davi da depressão para a confiança. Então disse Davi: eu me deitei e dormi. Acordei. Poucas são as pessoas que têm uma fé que as deixe dormir tranquilamente diante de um grande problema. O inimigo pode nos aterrorizar somente até onde nós permitirmos. Essa é a natureza da fé. Muitos já passaram pela experiência de ver seus opressores derrotados. É quando podemos olhar para trás e sorrir diante de toda a confusão, mas, em geral, no meio dela, tememos e ficamos amargurados. Os inimigos tinham como certo que Deus não defenderia Davi. Eles pensavam que sua morte seria inevitável ou coisa simples de efetuar. Tiveram uma grande surpresa. Deus não cessa de trabalhar na vida daqueles a quem ama. Deus proporcionou a Davi as circunstâncias da vitória, como você pode ver lá em 2 Samuel, no seu capítulo 18. Os pais são responsáveis diretos pela educação dos filhos. Um ambiente familiar sadio é fundamental para a formação física, emocional, intelectual, espiritual e social dos filhos. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil, mas é essencial para que eles possam ter referências importantes em suas vidas. Ensinar a amar a Deus, a ouvir, a obedecer a sua palavra, será o melhor dos ensinamentos que você poderá deixar para seus filhos. Agora, se a educação na infância não for bem aplicada, não adiantará mais. Se você passa por problemas com seus filhos, algo tão comum nos dias de hoje, não adianta se atribuir culpa. O passado
não resolve o presente. O presente é o hoje, e o hoje é já. Portanto, pai, mãe, filho ou filha, deixe o passado para trás e dedique-se agora a uma trajetória para um futuro mais satisfatório. Tendo em suas mãos a oportunidade de mudar a sua história, então comece já. Corrija erros para evitar dores. Este salmo acaba sendo um salmo não somente de lamentação, mas também de ações de graça de Davi pela segurança que lhe foi conferida em meio a uma situação de crise. Passada as adversidades, devemos agradecer a Deus pelos livramentos e também pelos percalços que nos trazem lições. Quer uma? O lado mais forte nunca pode ser determinado pela quantidade de narizes a seu lado, pois uma pessoa com Deus forma maioria. Portanto, descanse no Senhor em meio às lutas e tribulações. Nos momentos em que a alma carece, é que temos a maior percepção da presença de Deus. É quando Ele ministra em nós a certeza de que nada lhe é impossível e de que, para aquilo que aos nossos olhos parece não ter mais jeito, Ele tem a solução. Amém? Aguardo vocês na próxima estação.